António José Seguro rejeita participar no debate sobre a forma de cortar 4 mil milhões de euros na despesa do Estado. No final da reunião com Pedro Passos Coelho, o líder do Partido Socialista voltou a demarcar-se das políticas do governo. António José Seguro é recebido amanhã pelo Presidente da República. Passos Coelho convocou António José Seguro para uma reunião em São Bento e o líder do PS acedeu ao pedido. No final do encontro, que durou cerca de 2 horas, o líder do Partido Socialista afirmou que a reunião não serviu para discutir a refundação das funções sociais do Estado, mas antes para convidar o Partido Socialista para um debate sobre a forma de cortar os 4 mil milhões de euros na despesa do Estado até 2014. Um corte com o qual António José Seguro não quer partilhar responsabilidades. Por isso, o líder do PS foi muito claro na mensagem. Foi o governo que construiu este caminho sozinho com a Troika, por isso deve continuar sozinho na execução destas políticas. Mais uma demarcação clara do maior partido da oposição em relação ao governo. Horas depois de António José Seguro ter tornado público o conteúdo da resposta à carta de Passos Coelho. Esta segunda-feira, o líder do PS publicou na íntegra na página de Facebook a carta que enviou ao primeiro-ministro. O socialista decidiu fazê-lo para que seja um processo transparente, lançando uma crítica ao governo, que escondeu dos portugueses que já têm técnicos a trabalhar em Portugal. Na carta, nada de novo. António José Seguro reafirmou a oposição do PS a qualquer revisão da Constituição da República ou outra iniciativa que coloque em causa as funções sociais do Estado. No mesmo documento, o líder do PS sublinha que é da exclusiva responsabilidade do governo a falta de diálogo político. O governo e o primeiro-ministro têm mantido o PS à margem da condução de processos de enorme relevância para o interesse nacional, como as 5 atualizações do memorando de entendimento com a Troika. No final da reunião, António José Seguro deixou claro aquilo que já tinha escrito na carta, que o encontro em São Bento seria uma perda de tempo precioso e que a reunião não passaria de uma encenação, já que os partidos da maioria têm dito que o PS é um partido irresponsável e que não tem alternativas para apresentar ao país. O Presidente do Conselho Económico e Social recomenda que o Governo negocie com a Troika o mais depressa possível para evitar que haja dor sem ajustamento. Silva Peneda considera que qualquer programa de ajustamento aplicado a uma economia com grandes desequilíbrios provoca sempre dor. No entanto, o Presidente do SES receia que Portugal esteja a entrar num processo em que só há dor. Na negociação com a Troika, o SES recomenda uma redução dos juros a pagar pelo empréstimo, a reavaliação dos prazos de pagamento e um maior equilíbrio entre austeridade e crescimento. O Conselho Económico e Social considera ainda que as medidas de austeridade tomadas pelo Governo não tiveram em conta a realidade do tecido económico e empresarial, o baixo nível de rendimento médio e o elevado endividamento de famílias e empresas. De acordo com o Conselho Económico e Social, o Governo também negligenciou a estrutura produtiva assente em pequenas e médias empresas, com estruturas financeiras muito frágeis e o peso muito significativo do mercado interno na economia portuguesa. Vítor Batista e Mário Pantinha, então, são convidados deste Enfoque. Obrigado a ambos pela vossa presença hoje aqui num horário diferente, tendo em conta a apresentação de resultados do BCP. Vítor Batista, o líder do meu partido da oposição faz bem em sacudir a água do capote aqui dos cortes indispensáveis que Portugal tem que fazer. Não foi essa a minha interpretação. Há uma resposta e há simultaneamente um lamentar do que se tem passado. Dado que, de facto, ao fim de 5 análises e de 5 revisões, só agora, num momento particularmente mais difícil, que é preciso mexer na despesa, é que se apela ao próprio Partido Socialista. Parece-me evidente que o PS é um partido responsável e, com o grande sentido de responsabilidade que sempre teve e que o Secretário-Geral tem, garantidamente está a equacionar o convite que foi feito sem deixar também de demonstrar publicamente, ao anunciar, ao publicitar a carta que escreveu a Passos Coelho, em princípio com uma certa preocupação de transparência, julgo que é uma boa forma talvez de trabalho.
Agora, o Partido Socialista é um partido responsável e não pode, de forma alguma, ignorar questões fundamentais que se relacionam com a despesa. Como é evidente, nós temos um problema para resolver, mas desde já uma observação que me parece também interessante. Ainda não aprovámos o orçamento para 2013. Estamos a falar do orçamento de 2014. Se calhar deixa passar por cima. É porque esta questão dos 4 mil milhões é para 2014, para o orçamento de 2014. Eu julgo que seria de bom senso olhar para o 2013 primeiro existir uma preocupação de aprovar este orçamento de 2013. E depois a seguir começarmos a pensar no orçamento de 2014, porque esse vai ser muito mais complexo. Agora, o que me parece já aqui existe uma evidência é de que o próprio Governo já não acredita no próprio orçamento de 2013. Aliás, há um pormenor na lei do orçamento, que eu até já fiz referência a isto, que é o da remodelação, que é os 12,5 mil milhões para o déficit orçamental do ano 2013. Ora, há um artigo na lei do orçamento que é o financiamento do déficit. E lá o número que é adiantado são 12,5 mil milhões. A gente faz as contas, estamos a falar de um déficit de 7%. Admitindo que isto é uma folga, até poderão me explicar que é uma folga, não é uma folga muito habitual, o que me parece é que há aqui uma grande consciência da grande dificuldade de execução do orçamento de 2013. E, portanto, já está a avançar para um outro caminho, para o corte da despesa e, porventura, se necessário for, existem os chamados orçamentos retificativos para poder corrigir ainda há tempo alguma coisa. Julgo que é o que está subjacente e que poderá estar aqui um pouco em cima da mesa. Quanto ao Partido Socialista, ao Secretário-Geral do PS. O Secretário-Geral do Partido Socialista tem um grande sentido de responsabilidade e saberá colocar garantidamente os interesses do país acima de outro tipo de interesses. Agora, o PSD e o CDS não podem, de forma alguma, transformar situações desta natureza e em função da sua própria gravidade numa lógica de um certo folclore em que passam-se tempos e tempos e nada conjuga com o Partido Socialista e com a Assembleia da República e depois, por outro lado, enfim, de um determinado momento faz isto um certo folclore, volto a repetir isto, e vem dizer que o Partido Socialista tem que agora participar no corte da despesa. É normal que o Secretário-Geral do Partido Socialista diga e defenda. Primeira questão, eu não conheço a carta, mas imagino a carta. Primeira questão, numa carta desta natureza, garantidamente defender aquilo que são os valores do Partido Socialista, o Estado Social, que foram valores pelos quais sempre se bateu. Por outro lado, é uma coisa para mim evidente que é necessário verificar a questão dos juros. Se há um sítio onde se pode mexer na despesa é exatamente nos juros da dívida pública. Os juros da dívida pública têm que baixar. Tem que baixar, tem que haver uma forma de os baixar. Nós não podemos suportar juros da ordem dos 8,5 mil milhões no orçamento, quando as receitas fiscais são de cerca de 35 mil milhões. Portanto, não é possível. Portanto, essa matéria tem que garantidamente ser mexida. Depois, uma carta desta natureza do Estado-Geral também não poderá deixar de ter em consideração o deslizamento das metas, porque temos que aliviar um pouco a dor dos próprios portugueses. E são condições que eu também não sei como é que o PSD poderá responder a isto, porque o PSD e o Primeiro-Ministro têm sistematicamente dito que não quer adiar, que tem que ser cumprido e que renegociar que não. Eu julgo que é necessário renegociar a questão da dívida e, sobretudo, em particular, os juros da dívida pública. Portanto, se esta resposta conduzir a um entendimento e uma pressão sobre a Europa, sobre as instâncias europeias que ajudem a resolver este problema, penso que é uma boa iniciativa e o Partido Socialista, garantidamente, e o Secretário-Geral não deixará de estar numa iniciativa desta natureza. Mário Bandinha, então, o Partido Socialista está condenado a entender-se com o PSD e com o CDS-PP por muita razão de queixa que tenha pela maneira como tem sido tratado ao longo destes últimos meses? O PS, o que está a fazer, naturalmente, é aquilo que se espera que deva fazer, que é o de procurar ganhar a liderança do partido, seja em eleições antecipadas, seja em eleições que ocorram na data prevista para 2015. Para o PS é muito mais favorável que essas eleições ocorram em 2015, porque a degradação da popularidade da coligação que governa tem todas as condições para se acentuar. Além do mais, o calendário é favorável a este desígnio do Partido Socialista. Porquê? Porque primeiro tem uma eleição autárquica, que é usada habitualmente pelos eleitores para apresentarem um cartão amarelo a quem governa. Neste caso, o cartão amarelo vai ser carregado
por força da austeridade, que é inevitável e que se vai acentuar, o que também é inevitável. E, portanto, julgo que na lógica do líder do Partido Socialista está aquilo que é habitual os conselheiros políticos dizerem aos candidatos a primeiro-ministro. Estejam quietos, não apresentem propostas, não se comprometam, falem repetidamente nos valores, etc., que estão a construir uma alternativa, têm um laboratório de ideias, etc., etc., etc. E, portanto, o tempo vai passando, as sondagens vão dando cada vez mais resultados face ao descontentamento e, portanto, os dados estão lançados e estamos a falar puramente no terreno político. Porque o tempo agora é de primazia do tempo político e era isto que eu gostaria de começar por sublinhar. A senhora Merkel já iniciou as manobras, digamos assim, guerreiras da sua reeleição, porque as coisas têm que ser preparadas, e veio dizer aquilo que era lógico que dissesse aos seus correligionários, e que é isto, que a Europa precisa de mais 5 anos de austeridade. E porquê é que diz isto? Porque está acossada à esquerda pelo SPD, dizendo, como diz o António José Seguro aqui em Portugal, bom, essa coisa de ajudar a Grécia e de meter mais um pacote e depois outro pacote e depois as coisas não resultam, o problema é todo seu. Nós não tivemos nada, nós não participámos nisso, nós mantivemos-nos distanciados. E a verdade é que o SPD, para ganhar as eleições, estamos a falar em termos puramente políticos, está a dizer aos alemães, é isto. A senhora Merkel falhou. E a senhora Merkel está numa camisa de 11 varas, como se costuma dizer, porque se acontecer aquilo, e agora falemos em economia, a Grécia não tem qualquer condição de permanecer no euro. Já o dissemos aqui há 6 meses atrás. E Portugal tem, professor? Tem. Mas precisa de uma coragem extraordinária para isso. E precisa de lucidez, também já o tenho dito, para conseguir, na descrição de negociações duras, fazer aquilo que os N comentadores vão dizendo que, do meu ponto de vista, e com todo o respeito que tenho por eles, é uma forma completamente errada de tentar defender os interesses do país. Ainda agora, esta última declaração dizendo que, do Dr. Silva Peneda, creio, dizendo que Portugal precisa de ter juros mais baixos e mais tempo porque não se atendeu às fragilidades estruturais do país, das PMEs, etc., é exatamente o mais errado que pode acontecer. Porque a resposta óbvia é dizer assim, bom, se vocês têm essas fragilidades, porquê é que se meteram no euro? Não deviam cá estar. Porque a questão de fundo que está sobre a mesa, e de facto vários comentadores o disseram, em particular o diretor deste jornal, é saber se em Portugal queremos continuar no euro ou sair do euro. Na Grécia, as coisas já correram de tal maneira que qualquer que seja a vontade que esteja formada, a saída do euro é a probabilidade mais alta. E porquê? Porque, como há pouco dizia, a senhora Merkel não tem condições políticas, porque quer ganhar as suas eleições, para falhar mais algum pacote. E, portanto, as coisas estão, neste mês de novembro, estão ao nível das grandes decisões. Grandes decisões de natureza política. Em termos europeus, as coisas estão fechadas, os alemães não põem mais nenhum dinheiro porque a senhora Merkel não tem condições. E à esquerda, o SPD vigia para que isso não aconteça. Isso está absolutamente fechado, é absolutamente claro. E, portanto, agora vejamos aquilo que nos interessa, que é a nossa posição. Eu queria corrigir, com a devida vénia, o que se tem dito, a meu ver, de uma forma precipitada sobre a questão da descida dos juros. Repara que os juros, em 3/4 neste momento, são juros formados no mercado, ponto final, parágrafo. São juros nos certificados da Forra, aí o Governo pode fazer alguma coisa, mas são juros de emissões de BTs, etc. Porque o dinheiro da Troika que está no país neste momento, é fácil fazer as contas, nós temos 120% de dívida, não é verdade? E a Troika irá meter no final 78 mil milhões, mas agora meteu até agora 30 ou 40... Ora, que tenha metido 40 milhões neste momento, numa dívida de 40 mil milhões, de 200 mil milhões, estamos a falar em 20%. Só em 20% do universo dos juros é que pode haver este tipo de redução. Portanto, há aqui, sim, toda uma falta de realismo, do meu ponto de vista, por não se atender a esta coisa absolutamente básica. Bom, agora, a questão central para Portugal, do meu ponto de vista, é esta. E retorno depois rapidamente à política. Os economistas que se têm debruçado sobre os problemas da zona euro fazem lembrar os médicos da Idade Média. Os próprios, a Troika, são gente que purga as economias, à espera que, com o sangrar, a certa altura, os humores, como se dizia nessa altura, se reequilibrem e o paciente, em vez de morrer, consiga... Bom, e, portanto, a economia está ao seu nível do infantilismo
se assim me posso exprimir, da visão macroeconómica das coisas. E, portanto, esta discussão sobre o corta aqui, corta acolá, porque depois a recessão vai ser maior, isto de facto é medievalismo. De facto, é necessário uma visão estratégica e isso é aquilo que tem que ser conseguido e há condições ainda que pálidas para isso. Porque é verdade, e este é que eu defendo como estratégia negocial perante a Troika desde sempre, é não falar nas nossas fragilidades, mas é falar nas fragilidades da Troika. Claro. Explorá-las no nosso benefício e tendo em atenção a estas sintonias. É esta. Agora, do ponto de vista político... Mas isso também é o que tem defendido o Partido Socialista. Não, o Partido Socialista tem feito, e desse ponto de vista tem que se dizer, tem feito mediaticamente a captura do discurso. Que é isso, é que interessa efetivamente ao Partido Socialista. Mas começou a falar nisso já há algum tempo. Sim, e disse... E eu tenho ano, não é? Exatamente. É preciso reduzir os juros, é preciso alargar o prazo, o país não aguenta. Toda a gente percebe isso. É evidente que houve essa inteligência comunicacional de marcar o terreno do discurso. E, de facto, neste momento, do ponto de vista mediático, político ou mediático, o discurso que está em cima da mesa e que está sintonizado na cabeça das pessoas é o discurso do PS. E é por isso que as sondagens dão o que dão. Compreende? Do meu ponto de vista é isso. E, portanto, mas esse é o problema também do adversário do Partido Socialista, que, do ponto de vista comunicacional, cometeu erros e permitiu este Estado e, sobretudo, este declive, que é aquilo onde estamos. É um declive que não se vê em inversão. Bom, professor, não foram só erros ao nível comunicacional. Não, é da condução da própria política económica. Ponto. Aqui, não é? Como já foi dito, e claro, estas coisas objetivas têm que se dizer. Não é agora que se começa uma reforma do Estado, das funções do Estado, e ainda por cima, numa situação que é muito complicada, quer dizer que vêm os senhores de fora e que nos dizem aquilo que nós devemos fazer quando nós, há 20 ou 30 ou 40 anos, quem está na política há 20 ou 30 ou 40 anos, já teve mais do que tempo suficiente. Aliás, se recorda, houve várias iniciativas de refundar o Estado. Eu lembro, por exemplo, com Durão Barroso as coisas começaram, mas depois, entretanto, ele foi para a Europa e as coisas esboroaram-se e por aí fora. Mas dizia eu, e queria concluir, para mim, a questão fundamental neste momento é a política pura, porque já as coisas estão fechadas. Do ponto de vista da economia, as coisas vão correr mal. Isto é, vamos falhar as metas do orçamento, vamos ter orçamento retificativo, vamos ter, de facto, infelizmente, muito mais dor social. Isso está tudo fechado, infelizmente. Eu gostava que não fosse assim. Portanto, agora a cena é para os atores políticos maiores. Estou a falar no Presidente da República. Ele tem 2 ou 3 opções em cima da mesa. Amanhã vai estar com... Pois, mas depois, entretanto, tem a senhora Merkel no dia 12 e provavelmente vai querer dizer-lhe alguma coisa, até para que isso tenha importância. Mas a questão de fundo para o Presidente da República, a meu ver, é esta. Ou convoca eleições antecipadas, ou avança com um governo de iniciativa presidencial, ou continua a fazer o que está. E, portanto, e neste último cenário que nós vamos ver, é, de facto, um apagamento de Belém, não é verdade? E, portanto, um cenário em que... A ciência política diz que a inação é uma forma de ação. Exatamente. E com isto concluo para dizer o seguinte. Que se pretende com ela. Se este for o cenário, a coligação que governa o país espera que a pior onda seja até meados aguentar-se até, digamos assim, meados do próximo ano. Repare que no Orçamento de Estado, e com isto concluo, há lá uma frase extraordinária que é dizer que há uma expectativa de que a partir do segundo trimestre, salvo erro, a economia comece a crescer. Eu creio que li bem. E, portanto... estes fatores todos conjugados mostram que, deste ponto de vista, se a coligação resistir, digamos, ao vendaval que vem até maio, talvez tenha uma oportunidade. Bom, e o Partido Socialista, na sua postura, quer que isto, evidentemente, corra no sentido da perda de popularidade, e vai estando assim, e as coisas... Este é um cenário. Eu acho que isto não convém a Portugal e portanto, espero que os agentes políticos primeiros façam qualquer coisa que mostre um rasgo. E termino. Um rasgo interessante seria ver, apesar de tudo isto, uma conjugação de sintonia política em coisas básicas, porque a credibilidade do país lá fora precisa disso. Precisamos de um pacto de regime, como sugeriu, entre outros, o general Ramalhianes. Vítor. Eu ainda antes disso me permitiram aqui algumas questões que foram abordadas que valerá a pena refletir um pouco sobre elas. Já lemos ao Pacto de Regime. Uma primeira questão, o Partido Socialista há muito tempo
porque começou a falar na necessidade de políticas de crescimento. Há muito tempo que disse que era necessário um banco de fomento que fosse um banco direcionado ao setor empresarial, particularmente às pequenas e médias empresas. O Partido Socialista há muito tempo que disse que estava preocupado que era necessário crescimento. Porquê? Exatamente para não haver uma degradação do ponto de vista social que está sempre associada à questão do desemprego. Era uma forma de tentar inverter, pelo menos, este crescimento acelerado de desemprego. E ele alertou isto com o tempo. Agora, o que é dramático é reconhecerem agora, e isso é reconhecido, por muitos que, em determinado momento, o ignoraram, que estas políticas são necessárias. Portanto, o Partido Socialista alertou para estes problemas, como não poderia deixar de ser. E quando se fala, e quando falou também na necessidade de renegociação da dívida, não é só a dívida que tem a ver com a Troika. Não. É toda a dívida. Tem de se criar condições, necessariamente, condições de financiamento aos Estados soberanos. Claro. Enquanto não se criarem condições de financiamento aos Estados soberanos, é uma questão de vontade política. Os juros não tenderão a diminuir ao nível que seria desejável. Porque o que seria desejável é que os Estados soberanos se financiassem no mercado primário. Porque se financiassem no mercado primário, a poupança que nós queremos fazer com esta refundação do Estado de 4 mil milhões, viria por essa via. Nós pouparíamos 4 mil milhões, 4 mil milhões, se 60% da dívida portuguesa fosse financiada no mercado primário. Portanto, há aqui questões de fundo por resolver. Agora, quando o Primeiro-Ministro, em determinados momentos, em vez de se assumir nesta defesa, sempre muito alinhado com a senhora Merkel, que agora até vem dizer publicamente que são precisos mais 5 anos é uma forma de comunicar interessante, mais 5 anos de austeridade. Os portugueses e os europeus estão a ficar numa situação dramática. Quando se fala, até do ponto de vista psicológico e do jogo das expectativas, da gestão das expectativas, este é um mau sinal. Eu reconheço que possa ser uma informação interna para a Alemanha, para o seu partido, mas isto é uma expressão e uma frase que não ajuda do ponto de vista europeu. Como é que uma senhora quer liderar e ser ela própria a líder europeia, em que os Estados soberanos estão muito por detrás e atrás da senhora Merkel, quando ela própria tem esta dificuldade comunicacional e não consegue gerir as próprias expectativas? Eu julgo que isto é dramático. Por isso, quando falamos aqui na outra questão que acabou por colocar, nós estamos numa situação muito difícil e é preciso fazer um esforço. Todos os partidos têm de fazer um esforço em nome do país. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Mas essa questão já deveria ter sido colocada antes. O governo atual já tem 1 ano e meio. Já está na fase para os 2 anos. Não é decorrido quase metade da legislatura. Estamos a caminho da metade da legislatura, que agora é que se recordaram que é preciso fazer alguma coisa de diferente. E é preciso o Partido Socialista para isto. Porquê? Porque começam a compreender que, do ponto de vista social, a rua e o cidadão está, de facto, inconformado e, como é evidente, não tenderá a reconhecer quem está a governar pelo aquilo que tem feito e que tanto tem penalizado os portugueses. Mas, neste momento, então há o apelo ao Partido Socialista. Isto não pode ser assim. Eu julgo que há aqui uma questão de fundo no país. Esse esforço tem de ser assumido pelos partidos políticos e particularmente pelos líderes, e há algo que nós temos de fazer, porque é preocupante, porque infelizmente as coisas tenderão a agravar. Nós temos Manuel Ferreira Leite, num momento, hoje o professor Padinha Antão teve muito mais tempo, Manuel Ferreira Leite, num momento, falou... O tempo está equilibradíssimo, meus senhores. Acaba de me dar essa informação. Já isso. A doutora Manuel Ferreira Leite, num determinado momento, falou na suspensão da democracia. E agora diz que a democracia está ameaçada. E agora acrescenta que está ameaçada. Quando ela falou nisto, eu penso que era sobretudo uma chamada de atenção para a necessidade de termos momentos de começarmos a pensar no país. E que os partidos políticos, de facto, coloquem o interesse do país.
Mas este quadro atual, não sei se as eleições são em 2015, são antes, isso não, enfim, não vou fazer previsões dessa natureza. Vitor, mas o quadro atual para mim, independentemente da questão eleitoral, se há eleições ou não, há muito tempo ainda para decidir isso, ainda não há muito. Eu estive aqui e não defendi nada disso, acho que isso não seria uma boa solução. Hoje já começo a ver que não sei se será essa a solução, porventura até poderá ser. Agora, há aqui uma questão que é de fundo. O atual governo tem de olhar para a situação em que está o país e tem de reconhecer de que até ao momento falhou e mesmo nestas questões de fundo, eu há muito tenho defendido isso, que era preciso reequacionar as funções do Estado. Não estou a dizê-lo agora, não precisei de Passos Coelho. Se forem ver estes programas, há um ano, há mais de um ano já falei sobre essa matéria. Eu julgo que há aqui alguma coisa para estudar, mas não é só pressão. E é lamentável que o Governo não o faça, não teve coragem de fazer nada e agora esteja a reboque da Troika, para justa, porque não têm a capacidade, não conseguem concretizar essas medidas e agora a reboque da Troika querem apresentá-las para não serem os próprios culpados. Isso é que é a estratégia política que me parece que não é aceitável para quem quer transparência e ajudar o país. Professor Manuel Matinha, então, estamos numa fase de pré-ruptura social. Estamos numa fase muito difícil, é evidente, porque o descontentamento é muito forte e nestas condições, aliás, como se sabe e consabidamente, portanto, os movimentos sindicais, a CGTP, tem uma força, enfim, há uma greve geral, tudo isso, enfim, e, portanto, estamos outra vez aqui num braço de ferro e, digamos assim, em situações limites. Podemos descambar, e oxalá isso não aconteça, o pior que nos podia acontecer era descambar e começar a ter aqui situações que nos aproximassem mais da Grécia. O Centro tem defendido que o país precisa de se diferenciar do ponto de vista de atitude, postura e de responsabilidades dos principais agentes políticos e sociais, etc. Nós precisamos de mostrar que somos estoicos. Mesmo tendo uns credores meio imbecis, nós somos capazes de aguentar duramente as condições sem vergar. Esta é a questão de fundo para mim. Agora, temos que convencer os credores que eles têm uma parte em que estão a ser imbecis. Como temos que convencer a Europa que, de facto, as políticas montadas por razões puramente eleitorais e de conveniência têm erros estratégicos e que isso é uma imbecilidade para o projeto europeu. Isso temos que o dizer. Mas não é na praça pública, é no interior das negociações e com dureza. E de uma forma estratégica para conseguirmos... Mas, professor, aparentemente, se eventualmente essa mensagem tem estado a ser passada, não tem estado a ter resultado. É isso mesmo. Rigorosamente. Por isso mesmo tenho dito. Este governo tem mostrado essa fragilidade. Deixe-me só concluir para dizer o seguinte. Muito rapidamente, professor, o Partido Socialista, que tenha cuidado, porque até agora o António José Seguro não apresentou nada. O facto das sondagens estarem com esta orientação não quer dizer que os portugueses confiem no Partido Socialista. O Partido Socialista, neste momento, ainda não vale o suficiente, ainda não apresentou nada e, ainda por cima, é o grande carrasco da situação em que o país está. Portanto, o Partido Socialista que tenha calma e que mostre valor e mostre propostas. Porque, apesar das coisas estarem a correr bem, cuidado com as euforias e faça o favor de, neste momento muito difícil, e termino, ouçam o que disse Luís Amado há muito pouco tempo, que é, de facto, das pessoas socialistas que têm, de facto, uma clarividência muito acima da média. E o que ele disse foi exatamente aquilo que eu há bocado disse de uma maneira menos sofisticada do que ele. É preciso que o país consiga mostrar uma capacidade de resiliência e de coesão mínima para enfrentar os desafios da nossa postura e reconhecimento externo. E essa é a responsabilidade maior neste momento do António José Seguro. Meus senhores, obrigado, ambos, pela vossa presença neste Em Foco. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em foco.